Estamos de volta, e você aí? Eu soube que você noivou, e aí, né, a consequência agora é o quê? Casar. Aí a pressão é essa, Aí a pressão né? é essa. Gustavo, se você está nos assistindo... Ele não tá, infelizmente, que ele tá em São Paulo. Será que ele tá pelo site? Deve Às tá vezes pelo ele assiste site, pelo site. ó. Pronto, então vamos dar o recado pra ele também, né? Vai ter que casar. Porque o negócio é esse, quando você namora tem que casar. Cadê a aliança? Quando Tá casa, aí? Tá aqui. Olha que É o anel do linda. noivado, Anel do não noivado. aliança, Ai, não é o anel do aliança ainda. noivado. Quando, quando namora tem que casar, Chique. quando casa tem que ter filho, né? Quando É. tem filho, quando é o outro. Mas é a vida, gente, é o ciclo da vida, né? E a cerimônia do casamento é um sonho para muitas pessoas, gente. Porque pensar em todos os detalhes não é uma tarefa fácil, extremamente importante para que tudo saia como um sonho real, né? Para evitar esse estresse e aborrecimento aos noivos, né? Que existem, é para evitar esses estresses que existem os serviços de cerimoniais, é para isso que eles existem, isso que eles fazem, eles atuam ali juntamente com os noivos, né? E você também que está nesse processo como eu, aquela que você está aí, vai casada, não sei quanto tempo, mas vamos, a gente vai Um dia vai, um dia sai. Um dia sai. Se você já está aí fazendo sua programação, procurando, está meio perdido, não sabe por onde começar, a gente está recebendo agora aqui a cerimonialista e chefe de cozinha, Andréia Souza. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, é um Bem-vinda, prazer estar aqui Andréia. com vocês novamente. Ela Coisa veio aqui boa. já no programa, gente, fazer um arroz doce, que eu me acabei, eu tava falando, não foi? Daquele arroz doce. Foi. Meu senhor, foi uma maravilha. A gente comeu e levou pra casa. A gente comeu, ainda levou, sai daqui assim, ó. Então hoje a gente vai falar sobre casamento também, que é um Isso assunto mesmo. muito importante na vida de Verdade. qualquer mulher, de qualquer homem, né? De qualquer casal, que tem esse sonho, né? Que eu acho Sim. que é a grande maioria. Claro, tem pessoas que não querem muito, né, casar. Sim. Mas para quem tá nessa fase, para quem tem esse interesse, a gente vai dar agora algumas dicas sobre isso com a Andréia. Vamos começar perguntando se é interessante dividir a produção do casamento em fases? Sim. Boa tarde. Na verdade, o assunto do casamento, ele é um sonho. Mas se ele não for bem planejado, ele pode se tornar um pesadelo, né? E, então, para isso, hoje, o cerimonialista é um profissional que atua há bastante tempo com o evento e é um profissional capacitado para resolver todas as questões do casamento. A diferença entre o cerimonialista e os noivos praticarem toda essa experiência sozinhos é que se acontece algum problema, na hora de resolver esse problema, o cerimonialista ele tem muito mais senso de urgência, ele já sabe como resolver sem que o seu convidado perceba qualquer tipo de erro. Então, é bacana que no momento que você pensou no casamento, você comece a dividir por primeiro, segundo e terceiro passo para que você tenha um evento totalmente organizado. Muito Isso aí. bom, né? Então eu queria que você falasse ainda mais sobre essa questão da importância, né, do profissional cerimonialista para um evento, né? Independente se é um casamento, se é 15 anos, se é um aniversário, é muito importante ter um profissional, porque ele vai dar todas as diretrizes ali para o Sim. interessado, né? Para Sim. que ele não erre, para que ele não Verdade. fique Não saia nada estressado, fora do né? lugar. Porque é um dia especial, né? Então as pessoas elas se preocupam, ficam estressadas de todo jeito, mas o cerimonialista está ali para resolver ajudar. tudo. Acalmar. Para acalmar. Eu falo sempre que a função do cerimonialista, ele é o conselheiro, ele é o psicólogo, ele é aquele que vai fazer todo o acompanhamento com os noivos, né? E o estresse, ele não é só financeiro quando você não faz uma festa bem planejada. O estresse, ele acontece quando você tem uma série de coisas para resolver, seu primeiro casamento, não sabe como começar, então aí segue alguns passinhos que a gente define isso. A primeira coisa é você definir com os seus pais e os pais do noivo, né, sobre valores financeiros. Então, por exemplo, o que o pai ou o que os pais vão poder ajudar, qual o valor, né, que eles vão poder disponibilizar nesse evento. Porque se você falar assim para um cerimonialista, para um buffet, olha, eu quero fazer uma festa de casamento, eu vou casar, mas eu tenho uma festa para 200 pessoas e essa festa eu quero que seja num salão assim, assim. Como cerimonialista, eu vou ter uma
nuvem de criatividade para te falar, mas muitas vezes não é compatível com aquilo que você está planejando gastar. Então, a primeira tarefa dos noivos, junto com os pais, é definir valores. Andréia, vou fazer uma pergunta aqui. Vou voltar nos anos, sei lá, 1800. Porque eu estava conversando com as minhas amigas um dia desses sobre casamento. Não sei porquê, né? A gente estava falando sobre isso. A gente se pegou, se deparou falando sobre casamento. Tipo, quem tá mais perto, quem tá mais longe, como é que vai Maria, ser? nem entra nesse assunto ainda, porque... E aí, o que aconteceu? A minha amiga falou assim, não, eu não vou me casar agora, porque o meu pai acabou de fazer o casamento da minha irmã mais velha, e aí, para fazer o meu, vai também ser muita grana, porque Eu falei assim, nossa, mas é só dividir, né? Os pais podem dividir essa questão financeira, o noivo, você, todo mundo entra aí num conjunto, né? E ela falou assim, não, a tradição é que o pai da noiva pague o casamento inteiro. Meu Deus eu falei do assim, céu. como assim, querida? Em que planeta você vive? Qual ano que você parou aí? Eu fiquei chocada, realmente, porque... Aí eu fui conversar com outras pessoas e algumas pessoas falaram que isso realmente antigamente era tradição e tal. Ainda existe esse tipo de coisa? Ainda existe. Eu acredito porque ela falou. Mas... Tem muitos pais muito tradicionalistas que querem e fazem questão de pagar a festa da sua filha, né? Mas isso hoje já está muito bem resolvido, até porque ambos trabalham, o noivo, a noiva, muitas vezes a mãe dos noivos e os pais, né? Todos eles estão trabalhando, então assim, vira um conjunto, né, ali em família, uma equipe que vai resolver juntos a questão da festa, né? E o evento pode ficar maior, o evento pode ficar melhor, se todos se unirem. É verdade. Então, vamos se unir, migas. Migas, vocês, mulheres que estão aí assistindo o nosso programa, nada de deixar o seu pai, coitado, pagar tudo sozinho, não. Chama o noivo, chama a família do noivo, todo mundo ali junto, rachando, né? Rachando, nada melhor do que isso, né? Em tempos de crise, né? Como Já a gente tem está falando, isso, né? eu acho que o mais legal é todo mundo se unir para fazer uma festa muito legal, muito né? bacana. Até porque todo mundo vai aproveitar a festa. Exatamente, né? Ó, o que é necessário levar em consideração aí nessa primeira fase? São quantas fases do casamento? Fases? 2, é isso? Eu declaro sempre que são 3 fases muito importantes. Do casamento. Existe a primeira fase, que é a fase onde nós vamos buscar informação. Então, nós vamos buscar a data, nós vamos buscar a hora do evento, nós vamos buscar o local da cerimônia, nós vamos buscar a recepção. Tudo isso tem que bater com a data, com o horário que vai terminar a cerimônia, se o buffet tem disponibilidade desse horário nessa data, né? Produtos, serviços como fotógrafo, filmagem, músico, enfim, segurança para o seu evento. O trajeto da noiva, né? Como que ela vai, lua de carro, mel. lua de mel. A lua de mel, ela tem um papel muito importante no planejamento do casamento. Porque quando você define gastar, você define uma quantia para a festa, você precisa pensar na sua lua de mel. E pensando na sua lua de mel, a saída dessa festa. Por exemplo, eu já ouvi casos de casais que perderam o voo da lua de mel por conta da festa. Olha. Então, precisa ser extremamente bem planejado todas essas questões que aí o cerimonialista, como profissional, ele tem condição de conduzir da melhor maneira possível. Então, passaram a lua de mel no aeroporto. Olha que lua de mel diferente, gente. Verdade. Né? Não, nossa, coitados, deve ter sido horrível. Mas verdade. depois corre atrás lá do prejuízo, né? prejuízo. Agora, o casal tem que orçar o mínimo e o máximo que pode gastar com todo o casamento. Tipo assim, é bom que tenha uma planilha nesse início, nessa primeira fase, de falar assim, olha, Andréia, eu tenho, sei lá, quantos R$1.000? Eu tenho X, valor X. Isso é suficiente para que a gente possa fazer o quê? Que a gente possa contratar? Tem que ser assim? Sim. A primeira fase é a definição do produto e do serviço que eu quero para o meu casamento. A segunda fase é a fase que você vai colocar isso na planilha. Então, a primeira fase eu já defini, eu já tive lá um rabisco de quantos convidados eu vou ter, para eu ter ideia e noção do tamanho do meu evento. Não é isso que vai definir o seu evento, mas é importante que você faça a sua lista de casamento e tenha uma base de quantas pessoas você vai ter.
Então, quando você tem já todas essas informações de produto e serviço, você vai fazer uma planilha, que é o segundo passo. E você ali começa a definir e afunilar os serviços que você vai querer. Então, no início, a gente vai falar assim, por exemplo, eu tenho 25 mil para gastar no meu casamento. 25 mil para gastar no meu casamento, em quantas horas de festa, qual a data e qual o local da sua festa. Por quê? Porque o local também define muito o valor. Se eu vou casar na igreja, eu tenho uma taxa da igreja, eu tenho que ornamentar essa igreja com a floricultura, com flores, enfim. Eu tenho música, eu tenho pianista, eu posso ter uma banda tocando, entrando, mas eu também posso fazer essa festa na praia e ter o meu casamento na praia. Legal, né? Então, essa estrutura, é por isso que precisa do valor no início, porque vai definir qual, inclusive, o estilo de festa que cabe no seu bolso. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Então, no caso, essa questão do gasto, de saber se planejar financeiramente, é o que vai definir o estilo da festa, né? Se a festa vai ser durante o dia, se vai ser durante a noite. Exatamente. E ele tem que estar pronto para gastos extras também, né? Tipo assim, como você falou, ele chegou ali, olha, eu tenho 25 mil. Mas você tem que deixar claro que podem aparecer outros gastos que possam exceder esse valor. Então, por exemplo, se ela tem 25 mil, ela precisaria se planejar com 20 mil e deixar esses 5 como extra, como das coisas que vão surgir, né? Eu falo sempre assim, que toda experiência te leva a um aperfeiçoamento. Então, a experiência do cerimonialista é mostrar para a noiva e para o noivo o que eles vão gastar, de fato. Não existe gasto extra. Você pode pensar em gastar extra. Por exemplo, se você chegar para mim, como já houve casos, da pessoa aumentar 30, 40 pessoas. Nossa, mas então, é muita gente. É muita gente. Então, aí ela tem que se preparar para isso, independente do orçamento que já foi feito. Porque a partir do momento que você já definiu o produto e que você já definiu o serviço, não tem por que ter gastos extras. Verdade. Não tem porquê. Agora, já pegando nessa polêmica aí, a questão dos convidados. Vamos falar Maria, como é que a gente vai decidir quem vai, quem infelizmente não vai, quantas pessoas. Né? Porque fazer uma lista, porque às vezes você conhece muita gente, mas você é amiga de poucas pessoas. E tem gente que não entende. Por que não foi convidado? Não, amigo, porque, né? Não somos... Tem isso, né, também. Eu parto do princípio assim, a festa é sua. Convide quem você quiser. Aquele que está no seu meio, aquele que participou do seu noivado, aquele que participou dos seus momentos com o seu noivo, que curtiu cada momento e cada fase da sua vida, né? Aquele que chegou agora e já quer sentar na janelinha, quer ser o amigo, já virou amigo de balada, já virou amigo de infância, né? Que já te conhece. Então, assim, isso é muito pessoal. Quem define mesmo são os noivos. Eu acho que os noivos têm propriedade para afunilar esses convidados da melhor maneira possível. Então é isso, faz a sua lista aí e, pelo amor de Deus, depois que fizer, não vai... lembrei de tal. Gente, isso deve ser minha cara na hora de fazer uma lista. Ainda tenho que ver essa lista, porque daí depois... Tô na lista? Não. Claro, você é o segundo da lista. Sou o segundo da lista. É o segundo da lista. Muito comum isso, viu, Lu? Muito comum no andamento todo desse processo do casamento, entrar sempre entra. Pelo menos umas 20 pessoas ainda. Mas você tá lá fazendo, do jeito que eu sou esquecida. Vixe, Maria, vou esquecer nessa média, 20 pessoas. Não, meu Deus. Se eu fizer meu casamento, mas eu acho que eu vou fazer, né? Vamos acho que lá. Vai sair, né? Você vai estar lá. Vou estar lá para registrar esse momento. Ele sai, gente. E quais são as melhores datas e horários? Fica ligado, mulher, homem, vocês noivinhos que já estão se programando, tem dúvidas de período, né? Se vai estar chovendo, se não vai estar, porque temos tempo também influenciando aí na sua festa. Sim. Se vão ter outras festividades na cidade, Sim. tem tudo isso, né? Tudo também. isso, até porque tem muita gente que acaba fazendo a cerimônia num lugar e o evento, né? A festa em outro lugar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se nesse dia nós temos uma festa na cidade que é muito movimentada, que está lotada... por exemplo.
Pois é, aí até chegar da cerimônia para a recepção, quanto tempo esse pessoal leva? Então, nós temos que pensar no nosso convidado quando a gente faz um casamento. É para nós, mas a gente tem que fazer com que o convidado se sinta extremamente E que dica bem. você dá, por exemplo? Tem muita gente que se preocupa muito com a questão da igreja. Ah, quero casar na igreja tal. Você indicaria essa pessoa escolher um cerimonial que seja próximo à igreja ou isso não tem nada a ver? Sim, sempre. Sempre que ela for, o cliente, ele tem sempre, porque ele pode ser católico, evangélico, bandista, né? Então, ele vai definir o local, né? A gente, lógico, que dá sempre um suporte, olha, aqui não é tão legal, porque nós não temos acesso a todos os carros, tem difícil acesso para os convidados. Então, esse é o papel de cerimonialista, é aconselhar, mas... deixo bem claro que quem vai definir são os noivos. Definiu, então nós vamos escolher ali na região o melhor lugar para a recepção. Agora, ainda falando sobre os convidados, a quantidade de convidados é o que define o tamanho da festa? Se minha festa vai ter... Quantos convidados é uma média, assim, para que seja uma festa muito grande, tem quantos convidados? Olha, já teve festa de 1.000, 1.500, Não, mentira. 2.000 Meu pessoas. Deus, é um Não, show. é sério Um isso? espetáculo. Olha, a gente vê isso pelos próprios Chocada. artistas. Aham. Né? Mas, assim, a Teve média da alguns galera, Agora, quanto? a média da galera é entre 200 a 500 pessoas. É muito ainda. É muita gente. É muita gente. É muita É gente. muita gente mesmo. Mas, assim, realmente, se a sua família for grande, quando você vai fazer a lista, já chega nos 200. Isso. Na Aí, família, só na é família. metade. Aí você tem que fazer do noivo, gente, porque tem isso. Pode Tem ser as duas que famílias. tem as duas famílias e pode ser, claro, que hajam amigos em comum, mas também não. O noivo pode ter outros amigos. a Amigos de noiva, infância, amigos de infância, faculdade. Exatamente. E E amigos aí a de lista vai trabalho. crescendo, né? Então o tamanho da festa é definido pela quantidade Não? Não. A festa, Não, quem tô define... sabendo de nada. A festa, quem define é o valor. É o valor, Sempre né? é o valor. É ali no primeiro passo. No segundo passo, nós vamos colocar isso tudo na planilha e nós vamos começar a fazer, vamos começar a funilar. A enxugar. Então, a lista, enxugar. Então, a lista era de 300 pessoas. Mas, para 300 pessoas, na primeira fase, já passou do valor do orçamento que eu tenho disponível para esse evento. Então, na terceira fase, que é a fase dos detalhes, é onde eu já comecei a funilar e já determino. Vamos dessa falar. terceira fase, a gente falou da segunda, né? Então, Sim. sobre a planilha. A planilha e colocar tudo no papel e funilar. Valores e funilar. Tá, e a terceira fase? A terceira fase é a fase gostosa. É a fase dos detalhes. Experimentar comida. Experimentar aquele comida, que já- definir cardápio, convite, definir a música que vai ser tocada, definir a roupa da noiva, a roupa do noivo, sapato, penteado. Falando sobre essa questão da vestimenta, chegou uma pergunta aqui da nossa telespectadora Fernanda, do bairro de Santos Reis. E ela diz o seguinte: é importante indicar o tipo de roupa para os convidados através do convite? Olha, assim, são duas coisas, né? Quando a gente acaba tendo uma festa, ela muito formal, ela é extremamente importante. Porque senão, você vai fazer uma festa e é o seu dia. Você se preparou com um vestido todo lindo, bordado, com cauda, né? E aí, a sua convidada que não está sabendo, de repente ela vem com um vestidinho de praia. Comum, viu? Muito comum isso acontecer. Então, vem com uma coisinha básica. E, de repente, a própria noiva acaba se frustrando com o que ela está vendo. Né? Que ela acaba vendo um mix no casamento dela desnecessário. Que ela poderia, de responsabilidade dela, informar, sim, o traje. Mas eu acho legal isso também, né? Porque às vezes a gente vai para alguns eventos e fica, com que roupa eu vou? Perdido. Será que as pessoas vão Acho estar mais que chiques? é um ou vão direito estar dos noivos de normal? quererem que as pessoas vão de tal Nesse traje, dia, né? normal. Vai que o casamento é na praia, eu quero que você vá de pé no chão. Pé na areia, você avisa, né? Porque às vezes a pessoa chega lá com um salto 15 e tem que afundar o pé na areia. Então, bom. é importante que realmente seja feita essa instrução, né? Sim, que seja dada essa é muito instrução. importante. Agora, falando nessa terceira fase, como é que escolhe a roupa da noiva? Tem que ser combinadinha com o noivo? Como é que é isso, Andréa? Não necessariamente. Vai muito do gosto. É importante que haja harmonia.
né? Então, por exemplo, de repente a noiva vai com vestido de noiva tradicional e o noivo acaba indo com um terno, vinho, gravata borboleta. Então, aí fica uma coisa que acaba destoando da noiva. Então, é sempre importante que a noiva e o noivo conversem para que haja harmonia entre as roupas, e né? o buquê Mas também? não são definidos. Como é que Buquê escolhe é o muito buquê? interessante. Você hoje encontra vários aplicativos, vários sites que te dão dica a respeito, né, do melhor. Mas é sempre legal. Se você vai com um vestido, por exemplo, de cauda, você consegue colocar um buquê mais cascata. Se você coloca um vestido muito cheio de pérola, muito cheio de bordado, é interessante que o buquê ele seja mais simples, porque senão as duas coisas elas brigam, né? Duas grandes informações. Então, se você vai com um vestido bem mais simples, mais batidinho, um tubinho, um tomara que caia, mais grudadinho, é legal que então o buquê se sobressaia. Então, alguém tem que se sobressair, alguém tem que falar mais alto, né? E agora eu quero saber outra polêmica. A questão dos padrinhos, né? A quantidade é uma quantidade padrão, ou varia para cada casamento? Não. Como é a forma que a gente escolhe? Não, varia para cada casamento. A escolha do noivo e da noiva, aqueles que são os mais chegados, amigos, aqueles que vão trazer para o noivo e para a noiva a real função do padrinho e da madrinha. Que é o quê? É seu conselheiro, é seu parceiro dos noivos, do casal, né? Depois do casamento, antes e depois do casamento. Então, essa definição, ela fica para os noivos. Agora, tem que ter bom senso, porque não podemos colocar, por exemplo, 16 padrinhos de um lado, 16 do outro, por exemplo, numa igreja que não comporta, porque eles vão ficar espremidos. Então, é legal que nesse momento a gente tenha bom senso. O lugar onde a gente vai fazer o evento, né? O palco, né? Da apresentação do casamento e saber ali quantos padrinhos se comportam. Para encerrarmos, tá tão legal, tá tão interessante essa Gostou, entrevista, tô adorando. Mas para a gente encerrar, Andréa, vamos finalizar falando sobre, com relação assim, se os noivos decidem casar numa praia fora da cidade, eles são responsáveis pelo transporte? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, né? Eles que têm que serem responsáveis, pagar o transporte dos convidados? É assim, quando você oferece uma festa, um evento, você é o anfitrião. O responsável é você. Então, é de bom tom que os noivos se preocupem com o transporte, é de bom tom que os noivos se preocupem com a hospedagem dos convidados, para que o convidado não tenha que fazer isso, porque senão ele recebe um problema, ele não recebe um convite. Verdade. Então, quando ele recebe o convite, ele está sendo convidado a participar de algo que é um sonho seu e de um planejamento seu. Então, ele tem que pensar na roupa que ele vai, se não tiver essa sugestão no convite. Ele tem que pensar no lugar onde ele vai estar, mas será que o lugar é longe do lugar onde vai ser a cerimônia? Então, ninguém melhor que o noivo, acompanhado, né, já sendo orientado pelo cerimonialista, vai poder explicar para ele, olha, o melhor lugar é aquela pousada, é aquele hotel, porque está próximo da recepção, está próximo da cerimônia. E só para finalizar também, todo mundo tem dúvida, a questão dos presentes, né? O que é melhor, deixar disponível na internet, deixar à vontade? Eu sempre parto que tudo organizado, a lista de casamento, ela é excelente. Então, você ter uma lista de convidados em 2, 3 lojas agrada bastante o convidado, porque não tem que correr atrás, ele já sabe o que você definiu, ele vai lá, entra, compra pelo site e manda entregar pelo correio. Arrasou, Andréa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Andréa Souza, cerimonialista, tirou muitas dúvidas, depois você volta para tirar outras, porque acho que são intermináveis, né? Bastante, tem muita dúvida. Até a próxima. Você Obrigada, tem Instagram? Eu tenho, @Andréa Souza, e eu tenho também o @Pousada Lisboa Natal, que eu atendo lá também. Lá a gente faz pequenos eventos. Então, a gente hoje comporta casamento até 50, 60 pessoas, que sejam uma coisa mais familiar. E no Instagram, @Pousada Lisboa Natal. Isso. Obrigada. E no Face também. Até a Obrigado. próxima, Tá bom? Andréa. Obrigada, Até a eu. próxima.